mês sob novo governo e acabou aquela paz de não termos mais notícias de corrupção e prevaricação, que é o crime praticado por funcionários públicos quando fogem do seu dever de ofício, são omissos ou abusam do poder, provocando prejuízos sociais e econômicos para o país. No primeiro mês de 2023 já choveu denúncia contra 3 ministros de Estado. E mal fevereiro começou, também o Senado se afundou em conchavos e abusos de poder. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo vou relembrar alguns fatos deste início de governo Lula para deixar documentada a falta de ética e de moral na vida pública que vem sendo registrada. Prepare-se para um breve diário de um desgoverno que começou inflado com 37 ministérios para tentar acomodar, todo mundo depois de tantas promessas de campanha. Em poucas semanas já tinha 3 ministros envolvidos com denúncias. A do Turismo, Daniela do Vaguinho, acusada de envolvimento com milicianos na Baixada Fluminense. O ministro das Comunicações, José Juscelino Filho, que usou 5 milhões de reais do orçamento secreto para asfaltar uma estrada na frente da sua própria fazenda na cidade de Vitorino Freire, no Maranhão. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, que teria recebido informações de agentes de inteligência para reforçar a segurança em Brasília, naquele fatídico fim de semana da invasão e depredação de prédios públicos. E não fez nada. Ainda saiu acusando o governador do Distrito Federal de ter recebido ele informações prévias e nada fazer. Tudo isso ainda precisa ser apurado, mas a gente vê que um governo não dá a mínima para a ética e a moral quando vai varrendo todas essas denúncias para baixo do tapete. Não quer mais CPI do 8 de janeiro, porque percebeu que a investigação pode confirmar a omissão de integrantes do próprio governo federal e não mais os do Distrito Federal. E uma CPI poderia, quem sabe, apontar os motivos para a suposta omissão do ministro da Justiça e Segurança Pública. É só a gente pensar, ao não policiar direito a Praça dos Três Poderes e permitir que black blocs e vândalos invadissem o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto, o governo teria algum lucro político? Conseguiria, por exemplo, endossar narrativas de golpes antidemocráticos vindos dos adversários? Se fazer de vítima? E os ministros envolvidos com questões delicadas, para dizer o mínimo, não deveriam ter sido afastados até que se apurem suas ligações ou movimentações suspeitas? Será que ter como cabos eleitorais integrantes de milícias, que são grupos armados que vivem de ameaçar pessoas e até praticar crimes contra a vida, não coloca a eleição da deputada que virou ministra do Turismo sob suspeita? Os votos que ela teve foram o desejo real do eleitor ou resultado de coação? Será que o deputado que pegou as verbas das emendas parlamentares que deveriam ser destinadas a obras prioritárias no seu estado e usou para asfaltar a estrada que leva à sua própria fazenda, tem mesmo alguma prioridade diferente de beneficiar-se do poder? Deveria continuar no cargo de ministro? O presidente, que nada fala a respeito dessas denúncias, prevarica? Deixa de cumprir sua obrigação moral de dar cargos públicos a pessoas idôneas, preocupadas com o país? Apenas um mês, um único mês, foi suficiente para vermos absurdos tomarem conta do noticiário. Mas, estranhamente, a mesma imprensa que noticia não tem mais aquele ímpeto de um passado recente para cobrar providências. Joga a denúncia na primeira página do jornal e, diante do silêncio do governante, deixa quieto. A militância idiotizada finge que não vê. E a vida segue aos trancos e barrancos com os 3 ministros nos mesmos postos, fazendo o que bem entendem. Aí começa fevereiro e esse mesmo governo Lula, que mantém no cargo ministros envolvidos em denúncias graves, sai prometendo mundos e fundos para os parlamentares, que estão para assumir seus cargos, em troca de apoio no Congresso para os projetos que vêm por aí. Criminalizar a opinião pública, por exemplo, confiscar bens de opositores apenas porque falaram algo que desagradou a eles
e por aí vai. É o mensalão 2.3 firme e forte. Na Câmara, Arthur Lira foi reeleito presidente com o histórico placar de 464 votos, de um total de 513. É impossível ver com os olhos da ética e da moral lulistas abraçados com bolsonaristas lutando pela mesma causa. A Câmara precisa de toda a atenção dos eleitores a partir de agora. É imprescindível acompanharmos o trabalho de quem a gente elegeu para ver como estará votando essa pessoa quando houver discussões importantes em Brasília. O pior mesmo foi o Senado. Ali tudo que há de mais deplorável na vida pública se juntou num único espaço na mesma tarde. Além do próprio presidente Lula, de ministros e outros integrantes do executivo terem invadido a esfera do legislativo para pressionar votos para a reeleição de Rodrigo Pacheco, ministros do STF também fizeram isso, entraram em campo, segundo denúncias de muitos jornais. Eu participei de uma entrevista na revista Oeste com o senador Jorge Seife, de Santa Catarina, em que ele confirmou a denúncia e o ativismo político de representantes do Supremo Tribunal Federal, o que é proibido por lei e passível de impeachment, inclusive. Eu estava conversando com outro senador, tentando convencê-lo, e eu vi um ministro do Supremo Tribunal Federal ligando para ele, falou: Seife, dá licença que eu preciso atender o fulano de tal. E ali, sabe lá Deus o que houve nessa conversa. Aliás, nós sabemos, e não vamos ser hipócrita, se não constrangimento, se não ameaças. Então, mais uma vez, o STF sai das suas atribuições, entra no parlamento, como foi feito lá no voto impresso. Lá atrás, nós lembramos bem que o ministro Luiz Roberto Barroso entrou no parlamento, mudou tudo e não foi aprovado o voto impresso, que era uma demanda não minha, não sua, mas da população brasileira. E, mais uma vez, ontem houve uma interferência direta, tanto do Executivo com oferecimento de cargos, quanto do Supremo Tribunal Federal, constrangendo parlamentares. E eu vi pessoalmente, ao vivo e a cores. Eu cheguei a perguntar para o senador se já havia alguma conversa, ao menos, entre os que se opuseram à candidatura de reeleição de Rodrigo Pacheco para presidente do Senado. E se alguém já estaria pensando em elaborar um pedido de impeachment de ministro do STF que interferiu nas eleições do Legislativo. E a resposta foi a de que, pelo menos por enquanto, ainda não. Mas era o caso. Espero que representantes da sociedade civil voltem a se movimentar, porque não dá para deixar essas coisas seguirem acontecendo sem ao menos tentarmos barrar. Eu sei que há um desânimo generalizado. Todo mundo já sabe que teremos mais 2 anos de completa omissão por parte de Rodrigo Pacheco quanto a fiscalizar atos inconstitucionais e até ilegais de ministros do STF. Ele não vai colocar pedidos de impeachment de ministros do STF em votação, como já fez no passado. Ainda assim, é preciso tentar, e é importante que fique registrado que tal senador, ou tal jurista, ou tal advogado, ou grupo de advogados entrou com o pedido. No futuro, quando pesquisarem, as pessoas saberão que havia gente honesta, justa, lutando pelo que é certo. Entre as muitas questões imorais e antiéticas que a gente presenciou nessa eleição para presidente do Senado, eu destaco mais 2. A invenção de uma regra que não existe nem em lei, nem no regimento interno do Senado, que foi ameaçar de anular o voto dos senadores que mostrassem para as câmeras em quem eles estavam votando, ou seja, que tornassem seu voto público, aberto. Ameaçar de anular foi um ato tirânico e desesperado de quem sabia que, se o voto fosse aberto, a disputa seria apertada e talvez Rodrigo Pacheco perdesse a eleição. E teve também o caso de senadores fotografando o próprio voto e enviando a foto por mensagem logo na sequência. Seria para provar que votaram em alguém que andou prometendo algo em compensação? O que será que foi prometido? Mensalinho interno? Ou é mensalão mesmo, grana vinda do Poder Executivo para comprar integrantes do Legislativo, como aconteceu nos governos anteriores do PT? Precisa ser investigado. Isso tudo sem falar no caso do senador Marcos Duval, que juntou em menos de 24 horas traição, denunciação caluniosa, difamação, arrependimento, retratação, anúncio de abandono da vida pública, volta atrás, anúncio de que vai seguir até o fim do mandato. Uma confusão que jamais deveria rondar a vida pública.
infelizmente foi a personificação de tudo o que não queremos e não merecemos, mas que está aí. Coisas com as quais vamos ter que aprender a lidar. Estejamos atentos e por isso eu digo, informe-se, converse com parentes e amigos, não deixe de expor suas ideias e sua indignação. Gente acuada e calada é tudo o que eles querem, para poder continuar seguindo a sua trajetória de ataques às instituições e à própria democracia, dizendo que quem faz isso é quem reclama. Mentira! Quem defende a ética na política e se preocupa com a defesa de valores morais não endossa esse diário macabro de janeiro e início de fevereiro de 2023. Agradeço por você ter assistido até aqui. Se gostou desse vídeo, apesar do tema horroroso, curta, comente, compartilhe para chegar a mais gente. Caso ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, eu te convido a se juntar a nós. Neste começo de fevereiro, a Gazeta do Povo está completando 104 anos de existência. Junto com os parabéns à Gazeta, eu queria lembrar você como é importante haver no país essa voz da experiência na nossa mídia. A Gazeta do Povo faz jornalismo com convicções e vem sendo um contraponto muito relevante na imprensa. O jornal já atravessou todas as fases mais difíceis da República e com certeza está preparado para cobrir o que está acontecendo hoje. E são 104 anos sem cabelos brancos. A Gazeta se modernizou, fala com o Brasil inteiro, inclusive investindo em programas independentes como os que eu faço. Hoje, por causa do aniversário, a Gazeta abriu uma condição muito especial para novos assinantes. São 50% de desconto no primeiro ano de assinatura inteirinho. Não perca, o link para essa oferta está na descrição do vídeo. Sendo assinante da Gazeta do Povo, você tem acesso a toda a cobertura jornalística pautada por convicções conservadoras e ainda lê com exclusividade artigos escritos por mais de 40 colunistas. Vê vídeos e ouve podcasts também exclusivos para assinantes. Eu faço parte do time de colunistas e te espero lá na Gazeta.